Vou contar um relato que meu tio sempre contava pra gente quando íamos para o sítio. Era de manhã e tio Chico se preparava para sair para o trabalho, mas antes teria que passar no bambuzal para pegar um bambu que lhe serviria de cabo para enxada. Ia ele e Lambão, um vira-lata que sempre o acompanhava. Chegando próximo ao local, tio Chico contou que ficou meio incomodado, mas sem saber com o que. Lambão, todo ressabiado por mais que fosse chamado, se recusava a entrar com ele. Quando entrou no bambuzal e ia se preparar para cortar o bambu, um pé de vento, sabe-se de lá de onde, começou a chacoalhar tudo em volta dele. Lambão saiu em disparada de tão assustado que ficou. Um assobio estridente rasgava o ar, fazendo o corpo do tio se arrepiar de uma tal maneira que ele começou a gritar e a chamar por Nossa Senhora. Parecia que, quanto mais ele gritava e rezava, mais aquilo se tornava forte e o corpo ia ficando todo marcado, como se tivesse sido açoitado por chicote. Depois de um certo tempo, aquilo teve fim. Tio Chico conta que saiu de lá todo rasgado e desnorteado. Perdeu a matula, a garrafa d'água, perdeu tudo. O facão, até hoje, ele não sabe dizer onde está. Chegou em casa branco feito papel, gritava pelo meu avô e já foi caindo no chão. Tamanho era o seu pavor. Meu avô veio correndo e quando chegou perto dele, também já foi gritando e perguntando o que havia acontecido. Tio Chico só dizia: "O bambuzal, apanhei não sei de que no bambuzal, pai." "Filho, você pediu licença antes de entrar lá?" "O quê? Como assim?" perguntava ele com os olhos arregalados. "Olha," dizia meu avô bem paciente, "o bambuzal, mata-burro, porteira, quebra-corpo, nunca se deve entrar ou atravessar sem pedir licença. Esses são lugares guardados. O bambuzal é a morada do Saci, meu filho. O tinhoso deve ter ficado com ódio de você ter entrado lá sem pedir licença. E outra, ainda mais, sem dizer o quanto ia pegar. Graças a Deus, não aconteceu nada pior." Meu tio ouvia tudo estático. A partir daquele dia, iria guardar tudo o que o meu avô havia dito. Lembrem-se, crianças, tudo tem dono. Então, antes de tudo, peça permissão. Isso é essencial. Meu boneco palhaço. Eu vi um boneco de um palhaço em uma vitrine de uma loja de brinquedos em São Paulo. Não pensei duas vezes. Comprei 2 bonecos de uma vez. Dei um de presente e fiquei com o outro. Alguns meses depois, veio um primo passar uns dias na minha casa e se encantou com o palhaço. E não teve jeito. Tive que deixar ele levar o boneco para sua casa. Anos depois, fui fazer uma visita à minha tia, que mora em outro estado. Quando cheguei, encontrei o boneco todo espedaçado. Então, peguei o boneco e levei para minha casa para restaurar. E restaurei conforme o original. Então, peguei o boneco e coloquei ele sentado em um sofá de um lugar que ficava na direção da porta do meu quarto. Alguém já teve a sensação de estar sendo observado por alguém, sem ter alguém próximo de você? Então, por várias noites eu tive essa sensação de estar sendo observado. E na casa só tinha eu e minha esposa, mas éramos recém-casados. Em uma noite, perdi o sono. Então olhei em direção ao sofá, com a sensação de estar sendo observado, quando me deparei com o boneco, com os olhos vidrados na minha direção. Encarei o boneco com um olhar fixo. Nesse momento, o meu corpo foi tomado por um grande arrepio. Então, ao me levantar,
Para mudar o boneco de lugar, eu tive a sensação que o palhaço me acompanhava com os olhos em todos os movimentos que eu fazia. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo ali naquela noite. Para ter certeza do fato, eu me locomovi saindo em direção do sofá, fora do alcance dos seus olhos. Então, quando olhei para o boneco para ver o que acontecia, foi quando vi ele virando a cabeça para me olhar. Por alguns segundos, fiquei ali parado, travado, sem condições para me mexer. Nesse momento, eu clamei por Deus e, com muito esforço, consegui me mexer. Tomei coragem e peguei o boneco, uma garrafa de álcool, o fósforo e levei tudo para o fundo do quintal e coloquei fogo. E só saí de lá quando tudo virou cinza. Não tenho boas referências com bonecos. Depois, irei contar aqui mais duas histórias sinistras. Uma aconteceu comigo e a outra com o meu cunhado. Obrigado pelo espaço para eu poder contar a minha história. Espero que todos gostem dela. Um grande abraço. O lobisomem de Serra Alta. Eu sempre gostei das aulas de educação artística, pois o meu professor era um homem muito criativo e divertido. Ele tinha um talento especial para contar histórias, e às vezes nos surpreendia com relatos incríveis e assustadores. Uma das histórias que ele nos contou, e que eu nunca esqueci, foi a do lobisomem de Serra Alta. Serra Alta era o nome da rua onde ele morava, no bairro de Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era uma rua tranquila e pacata, cercada por um mato verde e um riacho. O meu professor morava em uma casa simples, mas aconchegante, que ficava em frente a um terreno baldio, onde estava sendo construída uma nova casa. Ele gostava de observar o progresso da obra e conversar com os operários, que eram seus amigos. Mas tudo mudou em uma semana de 1996, quando aconteceu algo muito estranho e assustador naquele lugar. O meu professor nos contou que, em uma manhã de quarta-feira, ele acordou com uma discussão na obra. Ele foi ver o que estava acontecendo e viu os operários muito nervosos e assustados. Eles reclamavam de alguém que tinha entrado no canteiro de obra durante a noite e feito uma bagunça enorme. A tábua que fechava o lugar estava quebrada e a areia estava toda revirada. Parecia que um cachorro tinha brincado com a terra, mas a bagunça era tão grande que só podia ser obra de algum engraçadinho sem o que fazer. O meu professor ficou indignado com aquilo e disse aos responsáveis pela obra que ficaria de olho para ver se alguém iria entrar novamente naquele terreno de noite. Ele achava que era algum moleque da vizinhança que queria atrapalhar a obra. Ele não imaginava que era algo muito pior. Logo que anoiteceu, ele ficou atento a qualquer barulho em frente à sua casa. Ele ligou a TV para assistir o jogo do Flamengo, mas não tirou os olhos da janela. Ele não ouviu nada de estranho, até a hora que foi se deitar. Ele pensou que o invasor não tinha aparecido e que tudo estava bem. Ele estava enganado. Na manhã seguinte, ele comunicou aos pedreiros que não tinha visto ninguém naquele lugar durante a noite. Ele esperava que eles ficassem aliviados, mas eles ficaram ainda mais apavorados. Eles disseram que a bagunça tinha se repetido e que estava ainda pior. A tábua estava mais quebrada, a areia mais revirada e havia marcas de sangue e de patas no chão. Eles mostraram ao meu professor as marcas e ele ficou chocado. Eram marcas de um cachorro, mas não de um cachorro normal. Eram marcas de um cachorro gigante, com garras enormes
e dedos parecidos com os de um humano. Eles disseram que aquilo não era a obra de um moleque, mas de um lobisomem. O meu professor não acreditou naquilo. Ele achou que eles estavam brincando com ele. Ele disse que o lobisomem não existia e que aquilo era uma bobagem. Ele disse que iria descobrir quem era o responsável por aquela bagunça e que iria dar um jeito nele. Ele não sabia que estava se metendo em um grande perigo. Na noite daquela quinta-feira, ele estava na sala novamente, assistindo TV, mas desta vez ele estava mais atento. Ele queria pegar o invasor no flagra e acabar com aquela história de lobisomem. Ele ficou de olho na janela e esperou por algum movimento. Tudo parecia calmo lá fora, até que ele ouviu um barulho esquisito, que muito lembrava um cachorro bebendo água, só que bem mais alto e barulhento. Ele então abriu a janela da sala e viu algo que o deixou sem fôlego. Era um cachorro, mas não um cachorro comum. Era um monstro, com pelo negro, dentes afiados e olhos vermelhos como fogo. Realmente, era um lobisomem. A criatura estava debruçada sobre o latão de água da obra, bebendo e saciando a sede. Ela tinha um aspecto bizarro, com pernas tortas, pelos escuros desgrenhados e patas dianteiras que pareciam braços humanos. Ela era maior que qualquer raça de cachorro que o meu professor já tinha visto e tinha uma força sobrenatural. Ela era a coisa mais assustadora que ele já tinha visto na vida. O meu professor ficou paralisado de medo e não conseguiu se mexer. Ele só conseguia olhar para aquela aberração, que parecia não notar sua presença. Ele pensou em ir lá fora ver mais de perto, mas logo desistiu da ideia. Ele sabia que se fizesse isso, seria o seu fim. Ele só queria que aquilo acabasse logo e que o lobisomem fosse embora. Mas o lobisomem não foi embora tão cedo. Ele ficou ali, bebendo água como se estivesse em casa. Ele não se importava com nada, nem com ninguém. Ele só se importava com a sua sede e com a sua fome. Ele estava faminto e procurava por uma presa. Não demorou muito a encontrar uma. A cachorrada da rua, que sempre atira para tudo e para todos, veio latindo para cima da criatura, sem saber do perigo que corriam. Eles achavam que era um cachorro estranho e queriam expulsá-lo do seu território. Eles não sabiam que era um lobisomem e que ele não tinha medo de nada. Eles não sabiam que ele era o seu predador e que eles eram a sua caça. O lobisomem se irritou com os latidos, se levantou do latão de água. Ele olhou para os cachorros e rosnou para eles. Ele mostrou seus dentes e seus olhos. Ele mostrou que ele que mandava e que eles eram seus súditos. Ele mostrou que ele era o caçador e que eles eram sua presa. Então avançou sobre os cachorros com uma velocidade impressionante e atacou um por um e acabou com todos eles, sem piedade e nem remorso. No fim da década de 90, decidi viajar e visitei o sítio de um primo muito querido, que tinha ido viver em uma região rural do interior do Nordeste. Era uma área bem simples, nas proximidades de Bizarra, na cidade de Imoeiro, Pernambuco. A viagem foi longa e cansativa, percorrendo de moto dia e noite. Vez ou outra, precisava parar para esticar as pernas, muitas vezes em lugares completamente desolados e desertos. Saindo de Imoeiro, peguei uma estradinha de terra e rodei cerca de 5 quilômetros. Tudo deserto, só mato para todo lado. Era por volta das 11 da manhã, quando, de repente, surgiu uma senhora idosa, andando bem lentamente, na beira da estrada. Me assustei muito
pois ela apareceu do nada, caminhando com dificuldade, parecendo mancar a uns 50 metros da minha moto. Eu estava em baixa velocidade e via apenas pelas costas. No entanto, o estranho era que, além de surgir do nada, eu não conseguia alcançá-la. Por mais que eu tentasse acelerar a moto, ela permanecia andando na mesma distância. Fiquei arrepiado e até pensei em voltar para trás. Via os trechos passando e a velha continuava a 50 metros de mim. Era assustador. Notei que a idosa, movimentando o braço direito, o escondeu por alguns instantes na frente do seu corpo. Senti um calafrio ao ver quando ela, novamente, tirou o braço da frente do corpo e, arriando de lado, vi uma galinha preta na mão dela e era horrível. A galinha estava morta e as unhas imundas dessa estranha anciã estavam fincadas no pescoço da galinha. Eu, arrepiado de medo, por pouco não derrapei com a moto e caí na hora. Com o coração acelerado, consegui parar a moto e olhar para a macabra aparição. Eu vi horrorizado que ela parou também, a uns 50 metros à minha frente, com aquela mão horrível segurando a galinha preta. Ela foi se virando lentamente e eu tremia. Conforme essa sinistra idosa ia se virando, eu vi insetos a rodeando, moscas que pareciam sair dela, da boca dela. Então, paralisado de medo, vi muito assustado a horrível velha sorrindo, com dentes podres. Ela era apavorante, com um vestido todo sujo, um rosto medonho e cheio de feridas, olhos vermelhos esbugalhados. Eu, todo desajeitado pelo terror que sentia, tentava virar a moto de todo jeito, virar para trás, tremendo. Olhei de novo e a velha havia sumido. Muito assustado, olhei em volta e nada. Havia desaparecido. Respirei fundo, liguei a moto e segui o caminho novamente para o sítio do meu primo. Dali para frente, uns 10 quilômetros, tudo bem tranquilo. Só o silêncio da região isolada e deserta. Foi então que vi em uma colina uma casinha, bem isolada no meio do nada. Parei a moto na estrada e fiquei um tempo olhando para esse casebre. Achei estranho que não tinha nenhuma outra habitação a muitos quilômetros. Era algo muito estranho. Decidi ir lá, pensando em pedir um copo d'água. Saí com a moto da estrada e entrei em uma trilha que levava ao casebre. Logo, cheguei no sapé do pequeno morro. Parei a moto e subi por um caminho até bem próximo à porta simples e apodrecida de madeira da estranha casinha em pedaços. Vi, por umas frestas de pequena porta, que tinha alguém no casebre. Estava escuro lá dentro. Só dava para ver a silhueta de uma senhora. Lá dentro do casebre, essa senhora parecia cozinhar algo no escuro. Eu estava realmente com sede e chamei. Ô de casa! Então, essa senhora saiu da frente de um pequeno fogão de lenha e veio caminhando no escuro, rindo, uma risada horrorosa. Eu tomei um terrível susto, pois, conforme ela foi chegando na porta, pelas frestas, eu vi que era a mesma velha macabra. Isso mesmo, era a sinistra e horrível idosa que vi na estrada. Com o coração disparado, saí correndo às pressas e desci aos pulos o morro. Ainda ouvi as gargalhadas sinistras da velha. Nem pensei mais em nada. Subi na moto e saí disparada por mato afora. Chegando na estrada, acelerei o máximo que pude. Depois de um tempo, cheguei no sítio do meu primo. E durante os primeiros dias ali, me mantive calado a respeito do assunto. Porém, depois de um tempo, conversei com esse primo e outras 2 pessoas da região sobre esses fatos. Me ouviram em silêncio e com atenção, e depois o mais velho do grupo, um senhor de mais de 70 anos, disse que a macabra velha que eu vi
Se trata de uma antiga feiticeira. A chamavam de Didinha Zefinha, e essa velha bruxa fazia rituais negros e macabros, trabalhos satânicos. Depois de um tempo, desapareceu sem motivo, e até o casebre em que ela vivia desmoronou com o tempo. Ela virou uma aparição que surge para uns e outros, de vez em quando, por toda aquela região. Segundo esse idoso, ele era criança quando a viu, também na mesma estrada. Estava no mato, caçando passarinhos, e essa sinistra velha surgiu para ele também, do mesmo jeito. Ele disse que quase teve um infarto. Depois disso, passado alguns dias, fui embora, e na volta não mais vi a estranha velha. E nem na pequena colina onde eu vi, não havia mais casa alguma por lá. O encontro com o diabo. Meu tio costumava dizer que todo mundo encontra o diabo pelo menos uma vez antes de morrer. Era um ditado particular dele. Um dia, eu deixei a curiosidade falar mais alto e lhe fiz a fatídica pergunta: "Você já encontrou ele?" Eu tinha 12 anos. Estávamos em um churrasco de família na casa de um outro tio. "Sim", disse ele. "E como foi?" "Ele e minha mãe trocaram olhares." "Você ficou atiçando o menino, agora conta. Se ele ficar com medo de dormir, vou mandar ele ir lá para sua casa", disse ela. Meu tio deixou escapar um sorriso e começou a contar. Aconteceu quando eu tinha 14 anos. Ele, minha mãe e meus avós moravam em uma cidade do interior. Um dia, uma sexta-feira próxima do fim de outubro, meu avô e minha avó foram em uma cidade vizinha. Foram buscar minha mãe, que estava na casa dos avós. Era uma distância razoável, mas, a menos que algo desse errado, eles estariam em casa no começo da noite. Obviamente algo deu errado. Uma árvore, a qual meu avô mais tarde se referiria como a maior árvore que ele já viu, caiu em uma estrada. Dessa forma, eles tiveram que voltar para a casa dos meus bisavós e ficar por lá. A previsão de liberação da estrada era segunda de manhã. Meu tio ficaria sozinho em casa durante o fim de semana. No sábado, ele estava entediado. Teve a não tão brilhante ideia de pegar a espingarda do pai, coisa que ele era terminantemente proibido de fazer, e sair pelo mato. Ele ouviu o farvalhar das folhas, e antes que pudesse se virar para investigar, um vulto passou por ele. Do alto da minha coragem, eu quase caguei nas calças, disse meu tio, abrindo um sorriso que logo passou. Quando o vulto voltou, dessa vez meu tio ergueu a espingarda e atirou. O tiro, dado de qualquer jeito, tinha mais a intenção de assustar o que quer que estivesse ali, mas acabou acertando em cheio. Ouviu o barulho de algo caindo no chão. Ele largou a espingarda e correu para trás de uma árvore. Quando conseguiu juntar alguma coragem, voltou e viu que era uma suindara, uma coruja das torres. Apanhou a espingarda e correu para casa. Naquela noite de verão, meu tio acordou durante a madrugada. Foi até a cozinha tomar um copo d'água. Quando voltou à cama, ouviu o rufar de asas. Uma coruja das torres estava pousada na janela, hirta e sombria, tal qual o corvo de punho. Meu tio esfregou os olhos, se beliscou, mas ela continuou lá. "Estou sonhando?" meu tio disse a si mesmo. "Não é sonho", retrucou a coruja. Ela bateu asas e voou pelo quarto, pousando na ponta da cama. Meu tio
viu que era a mesma coruja que ele havia matado. O buraco da bala no peito era visível. Estava cheio de vermes. Voou novamente para a janela. Desculpa ter atirado em você, disse meu tio. Não foi em mim que você atirou, embora eu esteja usando o corpo da sua vítima. Então quem é você? Você sabe, disse a coruja. Da posição onde estava, sua sombra era projetada na parede pela luz da luminária e, em sua silhueta, era revelada sua verdadeira forma. O diabo? A coruja não respondeu. O que está fazendo aqui? É dever do diabo atormentar os pecadores. E você, garoto, pecou. Não matarás, lembra? Foi um acidente, se defendeu. O diabo riu. Diga isso aos filhotes da coruja que você assassinou. Esse foi o motivo dela ter te atacado. Estava protegendo o ninho. Aquilo só fez meu tio se sentir ainda mais culpa. Seu pecado foi o que me atraiu até aqui. Mas é sua culpa que me faz ficar, explicou. Um dos vermes caiu de seu peito e rastejou pesadamente pela janela. E a sua culpa é tão suculenta, queria poder te arrastar para o inferno hoje mesmo. Meu tio estava tremendo. Mas não será hoje. Mas você irá, respondeu o diabo, enigmaticamente. Eu não estou com medo. Por que eu teria medo de uma coruja morta? Você diz que é o diabo, mas não mostra sua verdadeira face. Acho que você que tem medo. O diabo não respondeu. Meu tio, apesar do medo que negava, porém, indubitavelmente sentia. Fechou os olhos e tentou dormir. Mesmo sem poder ver, sentia o olhar da coruja sobre si. Quando a sensação ficou insuportável, puxou o lençol e cobriu a cabeça. Pareceu funcionar, por alguns instantes. Ele não conseguia ver o diabo, mas podia ver sua sombra. A sombra começou a se transformar e crescer, e foi se aproximando dele. Meu tio começou a rezar. Achei que quisesse ver minha verdadeira forma, provocou o diabo. Eu mudei de ideia, retrucou, em uma voz trêmula. Ele ouviu a sua risada, viu a sombra diminuir novamente, e então um barulho de asas batendo. O diabo se fora. Na manhã seguinte, foi até onde a coruja estava e a enterrou. Procurou pelo ninho, mas não o encontrou. Muitos anos depois, no começo de 2013, meu tio foi diagnosticado com mal de Parkinson. Enquanto escutava o diagnóstico, ouviu, ecoando em sua mente, um pedaço da conversa que tivera com o diabo por todos aqueles anos. Oh, estou tremendo. Não, ainda não. Mas irá. Eu sempre tive curiosidade de conhecer São Tomé das Letras, uma cidade mística e cheia de lendas, que fica no sul de Minas Gerais. Eu ouvia falar que era um lugar mágico, onde aconteciam coisas inexplicáveis e que havia uma energia diferente, que atraía pessoas de todo o mundo. Eu queria ver com os meus próprios olhos e sentir na minha pele o que aquela cidade tinha de tão especial. A oportunidade surgiu quando um amigo nosso, que tinha se mudado para lá, nos convidou para passar uns dias em sua casa. Ele disse que tinha uma vista linda para as montanhas e que a gente ia adorar o clima e a natureza. Ele disse que a gente ia se surpreender com as histórias e os mistérios que envolviam São Tomé das Letras. Ele disse que a gente ia viver uma aventura inesquecível. Eu e meu marido aceitamos o convite na hora e resolvemos levar nossa filha e o nosso genro, que também gostavam de viajar e de conhecer lugares novos. Arrumamos as malas e pegamos o carro, animados com a viagem.
Nós não sabíamos o que nos esperava. A viagem foi tranquila, até que chegamos perto da cidade. Era uma noite fria e escura, e já eram quase 2:30 da manhã. Nós estávamos cansados e queríamos chegar logo na casa do nosso amigo. Foi quando o nosso carro começou a fazer um barulho estranho, como se algo estivesse quebrado. Nós ficamos preocupados e decidimos parar o carro no acostamento, para ver o que estava acontecendo. Nós paramos o carro ao lado de um pasto enorme, que se estendia até o horizonte. Não tinha nenhuma luz por perto e nem nenhuma outra alma viva. Era um lugar deserto e silencioso, que nos dava uma sensação de isolamento e de medo. Nós descemos do carro e fomos ver o que tinha de errado. Meu marido e meu genro abriram o capô e começaram a examinar o motor. Eles não entendiam muito de mecânica, mas tentavam achar alguma coisa que explicasse o barulho. Eles mexiam em alguns fios e batiam em algumas peças, mas não achavam nada. Eles ficavam cada vez mais frustrados e nervosos. Eu e minha filha ficamos do lado de fora, esperando eles resolverem o problema. Eu aproveitei para fumar um cigarro e tentar me acalmar. Eu olhava para o céu e via as estrelas brilhando. Eu pensava em como seria São Tomé das Letras e em como seria a nossa estadia lá. Eu pensava em coisas boas e tentava esquecer o lugar onde estávamos. Foi quando eu vi algo que me deixou aterrorizada. No meio do pasto, eu vi um ser negro enorme, que se destacava na escuridão. Era um ser que parecia um animal, mas que tinha um tamanho desproporcional. Era mais alto que um cachorro grande e pouco menor que um cavalo. Era um ser que tinha um corpo peludo e uma cabeça monstruosa. Esse ser tinha os olhos vermelhos que brilhavam como fogo. Eu tinha quase certeza que era um lobisomem. Eu não acreditei no que estava vendo e fiquei paralisada de medo. Eu fiquei olhando para aquilo, que estava olhando diretamente para mim. Eu senti o seu olhar e o seu rosnado. Era puro ódio e um instinto de fome assassina. Eu senti o seu perigo. Eu gritei e chamei a atenção dos outros e mostrei para eles o que estava vendo, e eles também ficaram apavorados. Largaram tudo e entraram no carro. Eu fui a última a entrar e fechei a porta. Eu estava no banco do carona, ao lado do motorista. Eu olhei pelo vidro encostado do meu lado e vi o lobisomem se movendo. Ele se levantou e começou a correr na nossa direção. Ele tinha uma velocidade impressionante e uma força sobrenatural. Ele queria nos alcançar e acabar com a gente. Nós saímos de lá muito rápido. O carro, por algum milagre, funcionou. Nós não sabíamos o que era aquilo, nem de onde tinha vindo. Só sabíamos que era um pesadelo e tínhamos que sair dali. Nós conseguimos chegar em São Tomé das Letras e encontramos a casa do nosso amigo. Ele nos recebeu com alegria e nos abraçou. Nos perguntou como foi a viagem e se estava tudo bem. Nós contamos a ele o que tinha acontecido. Ele ficou espantado. Ele disse que nunca tinha ouvido falar de nada parecido e que aquilo era muito estranho. Ele disse que talvez fosse uma ilusão ou uma alucinação. Bom, nós não sabemos e não temos certeza do que vimos, mas parecia algo de um outro mundo.